Nos últimos tempos, muitas informações cruzadas vêm surgindo sobre a morte de Yu Menglong. Junto disso, muitos fãs, admiradores e até mesmo pessoas que não o conheciam, mas se sensibilizavam pelo caso. Hoje trazemos mais informações, infelizmente fortes e tristes. Durante anos, Yu Menglong foi visto como um ator discreto, reservado e distante de escândalos. Um nome associado a doramas românticos, personagens sensíveis e uma imagem cuidadosamente preservada pela indústria. Mesmo muitas informações sendo cruzadas, hoje sabemos que a morte do ator não foi fácil e foi envolta de muito sofrimento, e hoje trazemos mais uma prova disso com o relatório de autópsia, que jamais foi divulgado oficialmente. Segundo essas narrativas não confirmadas, documentos internos teriam sido analisados por pessoas ligadas ao caso antes de qualquer posicionamento público. E o conteúdo atribuído a esse material passou a levantar questionamentos graves. A primeira inconsistência apontada foi simples, mas perturbadora. O estado geral do corpo não corresponderia a uma morte imediata ou tranquila. As descrições falavam de sinais claros de que Yu Menglong teria passado por um período de sofrimento intenso antes do fim. Esses relatos indicavam que o corpo apresentava múltiplas lesões, incompatíveis com um evento isolado. Marcas que sugeriam contenção física, como mordaça para tampar a boca, cordas amarradas nos pulsos e pernas para evitar resistência. Outro ponto que chocou quem teve contato com essas informações foi a menção a sinais claros de agressões repetidas, distribuídas em diferentes regiões do corpo, como marcas de mordidas na região do abdômen e coxas. Além disso, um tufo de cabelo do ator estava arrancado, como se alguém estivesse o puxando durante algum tipo de abuso. Suas regiões íntimas estavam em situação precária, em carne viva, como se houvesse sido forçado a atos sexuais por mais de 5 homens diferentes. O padrão levantava uma hipótese inquietante. Yu Menglong ainda estaria vivo enquanto esses episódios aconteciam. Informações que deixam o coração de qualquer um completamente estilhaçado. Afinal, quem poderia realizar uma atrocidade assim com Yu Menglong? Um artista que nunca vimos envolvido em nenhuma polêmica. Nenhuma dessas alegações foi confirmada por autoridades. Ainda assim, o simples fato de circularem de forma tão consistente acendeu um alerta. O trecho mais sensível do suposto relatório falava de traumas em regiões extremamente delicadas, o que levou muitos a acreditarem que o ator teria sido submetido a abusos severos. A linguagem usada nesses relatos era técnica, fria, sem adjetivos, o que, paradoxalmente, tornava tudo ainda mais perturbador. Mas o ponto mais obscuro de toda essa narrativa envolve a causa da morte. Segundo as versões que circularam, ela não teria sido definida de forma conclusiva. As hipóteses variavam entre asfixia e falência respiratória, induzida por estresse extremo. Em termos simples, o corpo teria entrado em colapso após um período prolongado de medo, dor e sofrimento. Alguns relatos sugerem que Yu Menglong poderia estar impedido de respirar livremente, seja por contenção de um pano, seja por uma resposta física involuntária ao pânico absoluto. Em situações extremas, o próprio organismo pode bloquear as vias aéreas como reação ao trauma. É revoltante pensar que um ser humano pode ser morrido literalmente pelo medo e agonia, um mecanismo do corpo para que o sofrimento parasse. Mas, em minha opinião, ainda mais revoltante é o acobertamento e a não divulgação do caso. Nada disso foi explicado ao público. Nenhuma coletiva, nenhum esclarecimento técnico, nenhuma tentativa real de encerrar o assunto, nenhuma declaração da agência que tanto lucrou com o artista. E é justamente esse silêncio que transformou o caso em algo maior. Poucas horas após esses rumores ganharem força, conteúdos começaram a ser removidos, vídeos desapareceram, perfis foram suspensos, termos relacionados ao nome de Yu Menglong passaram a ser filtrados. Para muitos isso foi visto como coincidência, para outros como controle de danos. Aqui peço a você que deixe um like nesse vídeo e em outros vídeos de canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo narrativas que raramente chegam ao público,
mesmo já tendo alguns vídeos sendo excluídos e boicotados. A partir desse ponto, duas realidades passaram a coexistir: a versão pública, vaga, curta e sem detalhes, e a versão paralela, fragmentada, censurada e cheia de lacunas. O caso deixou de ser apenas sobre a morte de um ator. Passou a ser sobre o que pode, ou não, ser dito quando uma grande indústria está envolvida. E essa é apenas a primeira parte da história. Após a circulação dos primeiros rumores, o que se esperava era um movimento simples, um esclarecimento, uma nota técnica, um posicionamento claro que encerrasse qualquer especulação. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. As comunicações atribuídas a fontes oficiais foram curtas, genéricas e cuidadosamente neutras. Nenhuma delas abordava diretamente as alegações mais graves que já circulavam em canais paralelos. Nenhuma fazia menção a exames detalhados, prazos, horários ou condições específicas do ocorrido. Para analistas que acompanham casos semelhantes, esse tipo de resposta costuma ser um dos primeiros sinais de gestão de crise, não de transparência. Uma das primeiras contradições percebidas envolvia a linha do tempo. Em algumas versões, o falecimento teria ocorrido de forma repentina, um acidente de uma janela. Em outras, havia referências indiretas a um período anterior de hospitalização ou atendimento emergencial. Nenhuma dessas informações foi confirmada ou negada de forma direta. Outro ponto que chamou atenção foi a ausência de detalhes médicos básicos, algo incomum em comunicados desse tipo, mesmo quando o caso envolve figuras públicas. Não houve menção clara à hora exata da morte, à equipe responsável pelo atendimento ou à natureza precisa do colapso físico. Tudo permaneceu em um campo vago, excessivamente vago. Nos bastidores, jornalistas independentes relataram dificuldades incomuns para obter respostas. Pedidos de informação não eram negados, simplesmente não eram respondidos. Entrevistas previamente sinalizadas deixaram de acontecer sem explicação formal. Em paralelo, conteúdos relacionados ao caso começaram a sofrer restrições progressivas. Não houve um único bloqueio abrupto, mas uma série de pequenas ações que, somadas, reduziram drasticamente o alcance das discussões. Palavras-chave passaram a não aparecer em buscas. Comentários desapareceram. Perfis que insistiam no tema relataram queda repentina de engajamento. Para muitos observadores, esse padrão não é acidental. É conhecido como apagamento gradual, uma estratégia que evita chamar atenção ao mesmo tempo em que controla a narrativa. Outro elemento que levantou suspeitas foi o comportamento de pessoas do círculo profissional de Yu Menglong. Colegas próximos, que antes interagiam publicamente com frequência, passaram a manter silêncio absoluto. Nenhuma homenagem pública prolongada, nenhuma lembrança detalhada. Apenas mensagens breves, genéricas e rapidamente removidas. Em casos comuns, a reação costuma ser o oposto. Quando a perda é clara, o luto é visível. Quando há silêncio, normalmente há cautela. Alguns relatos não confirmados indicam que cláusulas contratuais poderiam estar em vigor, limitando declarações públicas e proibindo comentários que fugissem de um texto previamente aprovado. Nada disso foi comprovado, mas a repetição desse padrão em outros casos da indústria torna a hipótese plausível dentro da narrativa. Mas é assustador que informações sobre a morte de alguém estão sendo impedidas de serem divulgados porque de um contrato, um pedaço de papel. Há ainda uma inconsistência importante envolvendo o local dos acontecimentos finais. Versões divergentes apontam lugares distintos, horários incompatíveis e deslocamentos que não se encaixam logicamente em um único percurso. Essas diferenças nunca foram explicadas. E quando questionadas em fóruns internacionais, as respostas se limitaram a frases padrão sobre respeito à privacidade e processos internos em andamento. Para quem acompanha a indústria do entretenimento asiático, esse tipo de justificativa é familiar. Ela surge sempre que o controle da imagem se torna prioridade absoluta. Se você percebe que quanto mais perguntas surgem, menos respostas aparecem,
Deixe seu comentário. Esse tipo de discussão só continua existindo quando o público insiste. Com o passar dos dias, o caso começou a perder espaço na mídia tradicional, mas nunca desapareceu completamente. Ele apenas migrou para ambientes menos visíveis, onde relatos continuaram a circular de forma fragmentada. Foi nesse momento que surgiram referências mais claras a pressões internas, disputas contratuais e conflitos não resolvidos. Nenhuma acusação direta, apenas sugestões, insinuações, histórias interrompidas pela metade. O padrão se repete. Quando tudo é simples, a explicação é direta. Quando tudo é complexo, a explicação desaparece. E no caso Yu Menglong, a complexidade parece ter sido maior do que qualquer comunicado conseguiu sustentar. No próximo bloco, vamos falar sobre censura digital, o desaparecimento de vídeos, áudios e relatos, e por que certos temas simplesmente deixam de existir da noite para o dia. Quando um caso realmente se encerra, ele desaparece naturalmente do interesse público. As buscas diminuem, as perguntas cessam e a atenção migra para outro assunto. Mas o que ocorreu em torno do nome de Yu Menglong seguiu um caminho diferente. O interesse não diminuiu, ele foi interrompido. Usuários começaram a relatar algo incomum. Conteúdos relacionados ao caso simplesmente deixavam de existir. Não eram apenas vídeos removidos por violação clara de regras. Eram postagens neutras, análises cuidadosas, perguntas legítimas, todas desaparecendo sem aviso prévio. Plataformas diferentes, padrões semelhantes. Em fóruns fechados, começaram a circular listas de palavras que aparentemente ativavam filtros automáticos. Não se tratava apenas do nome completo do ator, mas de combinações específicas, termos técnicos e até variações fonéticas. Quanto mais alguém tentava contornar o filtro, mais rápido o conteúdo era suprimido. Esse tipo de mecanismo não é novo. Ele já foi observado em outros episódios envolvendo figuras públicas e temas sensíveis. O objetivo não é silenciar tudo de uma vez, mas desestimular a continuidade do debate até que ele se torne inviável. Outro elemento que chamou atenção foi o desaparecimento de vídeos antigos. Conteúdos publicados meses antes, sem relação direta com o caso, passaram a ficar indisponíveis quando comentários começaram a conectar narrativas antigas ao que estava acontecendo agora. Em outras palavras, não se apagava apenas o presente, mas também o passado. Alguns criadores relataram avisos informais, não notificações oficiais, mas mensagens ambíguas, alertando sobre conteúdo sensível, possível interpretação inadequada ou risco de violação futura. O tom não era acusatório, era preventivo. E prevenção, nesse contexto, significa controle. Outro sinal de que algo maior estava em curso foi a mudança no comportamento dos algoritmos. Pesquisas que antes retornavam dezenas de resultados passaram a exibir apenas fontes genéricas, sem profundidade e sem ligação direta com os pontos mais questionados do caso. Não houve desmentidos detalhados. Não houve esclarecimentos técnicos. Houve apenas substituição de informação. Quando isso acontece, o público recebe uma versão simplificada, limpa e desprovida de conflito. Tudo aquilo que gera desconforto simplesmente deixa de ser visível. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se não há nada a esconder, por que esconder? Outro aspecto relevante envolve a mídia tradicional. Após um breve período de cobertura inicial, o tema desapareceu quase por completo dos grandes veículos. Nenhuma reportagem aprofundada, nenhuma investigação de longo prazo, nenhuma atualização relevante. Para um nome do porte de Yu Menglong, esse silêncio não passou despercebido. Em situações semelhantes, a imprensa costuma explorar cada detalhe, entrevistar especialistas e revisitar o caso repetidas vezes. Aqui o padrão foi o oposto, uma retirada coordenada e silenciosa. Alguns analistas chamam isso de encerramento narrativo forçado. O assunto não é resolvido, ele é substituído por outro, até que a memória coletiva siga adiante. Mas nem todos esquecem.
Em ambientes internacionais, longe das plataformas mais controladas, o caso continuou sendo debatido, não com certezas, mas com perguntas, não com acusações diretas, mas com análises de comportamento, tempo e reação institucional. E quanto mais essas análises avançavam, mais claro ficava que o problema não era apenas o que havia acontecido, mas quem tinha o poder de decidir o que poderia ser discutido. O caso Yu Menglong, dentro dessa narrativa fictícia, passou então a representar algo maior. Não apenas um episódio isolado, mas um exemplo de como histórias podem ser moldadas, reduzidas e finalmente descartadas quando deixam de ser convenientes. E quando o controle da narrativa se impõe, a verdade, seja ela qual for, se torna secundária. No próximo bloco, vamos analisar o papel da indústria, os contratos, as pressões internas e por que, em certos sistemas, o silêncio pode ser mais valioso do que qualquer esclarecimento público. Para entender por que o caso Yu Menglong jamais ganhou um esclarecimento completo, é preciso olhar além do indivíduo e analisar o sistema no qual ele estava inserido. A indústria dos doramas não funciona apenas como entretenimento. Ela opera como um ecossistema altamente controlado, onde imagem, reputação e previsibilidade são ativos financeiros. Um único escândalo pode comprometer contratos multimilionários, investimentos internacionais e acordos de distribuição. Nesse contexto, o silêncio não é ausência de resposta. É uma estratégia. Segundo relatos que circulam nos bastidores dessa narrativa, Yu Menglong estaria vinculado a contratos rígidos, com cláusulas de confidencialidade que se estendem mesmo após o fim da relação profissional. Esses contratos não protegem apenas empresas, protegem narrativas. Qualquer versão que fugisse do roteiro oficial poderia gerar consequências jurídicas, financeiras e pessoais para todos os envolvidos. E quando o risco é alto, a reação mais comum não é enfrentar o problema, mas conter o dano. Outro fator relevante é o impacto internacional. Yu Menglong não era apenas um ator local. Seu nome circulava fora do país, em plataformas globais, com público fiel e atenção constante. Um caso mal explicado poderia ultrapassar fronteiras e escapar do controle interno. Isso ajuda a entender por que nenhuma investigação independente foi incentivada, por que não houve especialistas externos, por que tudo permaneceu dentro de estruturas fechadas. Em sistemas assim, a prioridade não é responder perguntas, é impedir que elas se multipliquem. Há também o fator humano. Colegas de trabalho, equipes técnicas, produtores e profissionais próximos ao ator dependem diretamente da indústria para sobreviver. Falar demais pode significar o fim de uma carreira inteira. O medo não precisa ser imposto. Ele já está internalizado. Por isso, o silêncio coletivo não deve ser interpretado apenas como indiferença, mas como reflexo de um ambiente onde questionar tem custo. Ao longo dos anos, outros casos fictícios semelhantes mostraram o mesmo padrão. Quando a história ameaça o sistema, ela é reduzida a um comunicado mínimo, e todo o resto desaparece lentamente. E assim, o caso Yu Menglong deixa de ser apenas sobre um ator e passa a representar algo estrutural. Um sistema onde a verdade não é negada, apenas administrada. Ao final de toda essa narrativa, não restam certezas absolutas. E talvez esse seja o ponto central. O que existe é um conjunto de versões fragmentadas, silêncios estratégicos e informações que surgem e desaparecem conforme se tornam incômodas demais. Yu Menglong não é apenas um nome. Ele se torna um símbolo de algo maior, o limite entre o que pode ser contado e o que precisa ser esquecido. Quando a informação é controlada, o público recebe apenas o que foi considerado aceitável. Todo o resto se perde em arquivos inacessíveis, contratos confidenciais e memórias individuais que jamais chegam ao coletivo. E é justamente aí que histórias como essa continuam vivas, não porque foram confirmadas, mas porque nunca foram verdadeiramente encerradas. A ausência de respostas definitivas cria espaço para especulação, dúvida e inquietação. E em muitos casos,
O silêncio fala mais alto do que qualquer comunicado oficial. Talvez nunca se saiba o que realmente aconteceu. Talvez a versão completa jamais venha a público. Ou talvez ela simplesmente não exista de forma organizada. O que fica é a reflexão. Quantas histórias seguem esse mesmo caminho? Quantas perguntas desaparecem antes mesmo de serem feitas? E quantas verdades deixam de existir porque nunca tiveram espaço para respirar? Aqui deixo novamente um pedido para que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário para que possamos continuar trazendo mais informações e para que nosso material não seja apagado. O trabalho de traduzir e encontrar o conteúdo original em chinês é grande. O caso Yu Menglong não termina com uma conclusão clara. Ele termina com um alerta. Em certas indústrias, o silêncio não é vazio, é construção. E quando a história é silenciada, o que resta não é a verdade, mas aquilo que nunca pôde ser dito.